hoje irei falar a questão de quem foi o profeta Amós. Né? O profeta Amós ele foi um homem levantado por Deus para profetizar sobre o juízo divino que seria derramado devido à infidelidade do povo. Né? Então Amós ele é também o autor do Antigo Testamento que leva seu nome. Né? Então o profeta Amós ele era de Tecoa, uma aldeia situada aproximadamente 16 quilômetros ao sul de Jerusalém e 9 quilômetros de Belém e 20 quilômetros ao leste do Mar Morto. Né? O nome Amós ele significa carregador de faro. Além do que é dito em seus escritos, nada se sabe quem foi Amós. Né? Porém, encontramos detalhe muito importante na palavra de Deus que acaba nos fornecendo coisas valiosas sobre sua história. Né? O profeta Amós ele viveu no século 8 a.C., né? Do reinado do rei Uzias, né? Em Judá, que era o reino do sul, e o rei Jeroboão em Israel, né? Reino do norte. Logo na introdução de seu livro, o profeta Amós ele informa aos seus leitores que a visão que ele teve da parte do Senhor ocorreu 2 anos antes do grande terremoto. Né? Esse terremoto que ocorreu durante o reinado de Uzias foi um evento memorável e foi lembrado pelo profeta Zacarias, né? Como ato de julgamento divino. O profeta Amós ele era um homem simples e de origem rural. Ele foi pastor de ovelhas, né? Boiadeiro e colhedor de sículos, né? Um tipo de figo, né? Que está na palavra de Deus. Sua familiaridade com o campo pode ser notada várias vezes em sua mensagem profética, como por exemplo, né? Quando ele usa a palavra referindo-se a animais, né? Insetos e ervas, e geralmente frutos também. Vamos falar sobre o ministério profético de Amós. O profeta Amós não havia estudado para ser de fato, nem foi mesmo discípulo de profetas. Ele recebeu qualquer treinamento nesse sentido. Então, ou seja, ele não era considerado considerado profeta de profissão. Não dependia desse ofício para o seu sustento. Na verdade, o profeta Amós ele fez questão de afirmar que não possuía conexão alguma com a escola religiosa, né, da sua época. Então, escrevendo assim mesmo o profeta Amós, ele testificou: eu não sou profeta nem discípulo de profeta, mas boiadeiro e colhedor de sículos. Em Amós capítulo 7, versículo 14. O chamado de Amós para o ministério lembra alguns aspectos a convocação de outros homens de Deus, como Isaías, Jeremias e Paulo de Tarso. O profeta Amós ele testificou sobre a sua convocação da seguinte forma: mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Assim entendemos que soberanamente quem chamou Amós para exercer o ofício de profeta. Esta frase utilizada pelo profeta Amós para descrever a sua convocação é muito semelhante à frase que descreve a escolha do Senhor de coroar Davi como rei de Israel. Isso significa claramente que Deus, conforme a sua vontade, escolhia reis, profetas, quando lhe aprovesse. Então, apesar de sua origem rural, o profeta Amós ele mostrava, ele conhecia a lei de Deus, a história de Deus. Então a sua profecia, ele fez muita referência aos fatos narrados do Pentateuco. Então ele, por exemplo, ele se referiu à destruição de Sodoma e Gomorra, ao Êxodo, também à conquista de Canaã, e mencionou Isaac e Jacó e José. A profecia do profeta Amós. Sem dúvidas, o profeta Amós, do natural de Judá, o reino do sul, de ter sido convocado para profetizar principalmente em Israel, o reino de Israel, o reino do norte, chama atenção pela forma ousada de como ele agiu. O profeta Amós ele recebia em visão as palavras que poderiam profetizar. Muito provavelmente Amós profetizou durante o período de paz de Israel. Então ele experimentou ali o reinado de Jeroboão II durante 40 anos. Então no reino do norte não sofreu nenhuma ameaça significativa. Então o Egito e a Babilônia estavam enfraquecidos e a Síria ela estava em pleno declínio, após a morte de Haddad Hirar III. Então nesta época havia paz entre Israel e Judá, e o rei tinha restaurado as fronteiras de Israel de acordo com o que o profeta Jonas havia profetizado. Apesar de grande parte da mensagem profética de Amós ter sido dirigida ao reino de Israel, Amós também denunciou os pecados de Judá.
né, parte importante de seu ministério profético foi cumprida em Betel, o centro da idolatria e apostasia religiosa do reino de Israel. A profecia de Amós, ela censurou a condição social, moral e religiosa da nação. O profeta Amós, ele viveu numa época em que os ricos procuravam ficar mais ricos e a moralidade estava num nível abominável, né, diante de Deus. E a perversão religiosa era tão grande que a idolatria era considerada algo normal, né, enquanto os verdadeiros fiéis era ridicularizado por sua devoção a Deus. Então, nesse cenário que o profeta Amós, ele profetizou sobre a severidade do julgamento de Deus, né, e que castigaria Israel por conta, né, por causa da infidelidade pactual característica desses reinos. Porém, na esperança de restauração e exaltação para o povo de Israel, após o exílio que se aproximava, né? Também é muito significativa a forma que as profecias de Amós, ela revela o nosso Senhor Jesus Cristo. O profeta, ele falou sobre um governo e juízo que só encontram seu cumprimento pleno e final em Cristo, não apenas em primeira vinda, mas também no seu retorno em glória para estabelecer o seu reino universal do novo céu e uma nova terra. Então, um claro exemplo disso é o modo que Tiago ele interpretou a palavra de profeta Amós, né? Quando ele entendeu que a restauração do tabernáculo de Davi, da qual o profeta Amós tinha falado, se cumpriu quando os gentios foram chamados à salvação, como um só povo em Cristo, para proclamar o Evangelho pelo mundo inteiro. Então, que Deus abençoe a todos. Esse é mais um Quem Sou na Bíblia. E eu creio que esta palavra entrou no seu coração sobre Amós. Amém? Que Deus abençoe a todos. Devemos praticar a palavra, praticar o conhecimento do espiritual. Apenas isso. Deus, ele quer que nós estejamos servo fiel. Amém? Deus não escolhe a aparência, Deus escolhe apenas a fé. A pessoa que tem fé em Deus, ele vai colocar confiança em nós. Que Deus abençoe a todos. Fique com esse vídeo em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe.